Amigos, meu nome é Vinícius Talon e a corrupção é um poder? Em caso positivo, a corrupção seria o quê? O quarto poder? O quinto poder? Ou teria apenas uma influência em relação aos poderes constituídos? Este vídeo aqui não é para exaurir o tema sobre corrupção. Seria impossível tratar de todos os detalhes em relação à corrupção e o direito, a moral, a ética, a divisão dos poderes. Mas eu quero aqui deixar algumas reflexões para que vocês pensem um pouco melhor sobre esse tema tão importante. No momento atual, talvez a corrupção seja a palavra mais utilizada pelos candidatos, a palavra mais invocada nos debates presidenciais, nos debates para governadores. Observamos candidatos que utilizam a corrupção como a palavra do consenso, algo que ninguém vai discordar. Quando um candidato a presidente, a governador ou a qualquer outro cargo fala sobre a corrupção, ele está procurando um consenso, uma aprovação unânime em relação àquela palavra, pois, como eu já falei em outros vídeos, ninguém ousaria discordar que a corrupção é ruim, que a corrupção deve ser combatida. Alguns vão discordar quanto à forma do combate à corrupção. Se é uma forma um pouco mais relaxada, um pouco mais autoritária, ou se é uma forma garantista, cumprindo o que está na lei. E esse é o debate em relação a como punir a corrupção, como acabar com a corrupção. Mas que a corrupção precisa ser encerrada, precisa no mínimo diminuir, disso ninguém discorda. E é por isso que muitos candidatos, quando estão nos debates, se alguém pergunta sobre saúde, o candidato fala, por exemplo, que precisamos combater a corrupção para sobrar mais verba para a saúde. Se perguntam sobre educação, a mesma coisa. Precisamos combater a corrupção para sobrar mais verba para a educação. E por aí vai. Utiliza-se a corrupção como o maior fundamento, o metafundamento de todos os debates, de qualquer interferência que o presidente, o potencial presidente, o potencial governador pode ter na solução desse problema. Esse é o grande questionamento. E aí chegamos em um ponto em que a corrupção é, de fato, um grande problema para o Estado democrático de direito porque afeta todos os poderes. Mas surgem algumas divergências, alguns debates em relação a qual é a influência ou qual é a interferência da corrupção no Estado democrático de direito. E é nesse ponto que eu quero destacar a corrupção como quinto poder, que é uma opinião muito interessante que está neste livro aqui. Corrupção, o quinto poder, repensando a ética, do Antenor Batista. Neste livro, Corrupção, o quinto poder, repensando a ética, Antenor Batista fala que teríamos os três poderes, os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, teríamos um quarto poder, que é a imprensa, e teríamos a corrupção como um quinto poder, um poder que atinge também todos os outros poderes. E é isso que eu quero trazer para esse debate. É um livro muito interessante, Corrupção, o Quinto Poder, e nesse livro Antenor Batista fala, por exemplo, o seguinte. Esse livro aqui que eu tenho é a 13ª edição e logo no início ele fala: a rigor ou em tese, a corrupção, por ser inerente à natureza humana, seria o primeiro poder. Vejam que ele começa dizendo que a corrupção, por ser algo inerente à natureza humana, e ele até fala sobre isso em um dos primeiros capítulos, seria inerente, seria o primeiro poder, já que faz parte da natureza humana. Mas, em respeito à hierarquia dos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, o poder da imprensa exibe-se como o quarto poder. E a corrupção exibe-se como o quinto poder. E quando ele trata dessa relação que a corrupção tem com a natureza humana,
ele coloca, logo no capítulo 4, ele fala estúpido, corrupto, ruim, mentiroso, compulsivo sexual, inteligente, bom ou benigno, eis em tese a natureza do ser humano. Violento, enfim, ele utiliza vários adjetivos quanto à natureza do ser humano para defender que o ser humano é corrupto, faz parte da natureza humana a corrupção. E ele analisa isso tudo ao longo do livro, falando da imprensa, falando dos bancos e da crise que os bancos podem gerar, das ONGs, do crime organizado, trata da origem da corrupção no Brasil, fala da relação divina, de qual seria a ideia de corrupção na religião, propaganda enganosa, enfim, fala de várias coisas, o lado perverso do ser humano, ele volta a falar sobre isso no capítulo 15, e esse debate merece uma reflexão. Seria a corrupção um quinto poder? A verdade é que há muitos debates sobre essa classificação dos poderes. Há, de certa forma, uma instabilidade quanto aos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas, a partir daí, divergem muito sobre os novos poderes, ou se é possível configurar novos poderes depois desses três poderes que fazem parte da nossa Constituição, que estão narrados na Constituição Federal. Será que a imprensa seria um poder? Depende da classificação. Será que o Ministério Público é um poder? Há quem defina que o Ministério Público seria o quarto poder. Não é um poder clássico, como o Executivo, Legislativo e Judiciário, mas exerce uma função de poder, até fiscalizando os outros poderes, promovendo a ação penal, cuidando do erário público, no caso das ações de improbidade administrativa, inquérito civil público e várias outras atividades também na seara eleitoral. Então, muitos autores classificam o Ministério Público como um quarto poder. E aqui, vejam que Antenor Batista, neste livro, fala que o quarto poder seria a imprensa, e ele nem coloca o Ministério Público como quarto ou quinto poder. O quinto poder seria a corrupção. E uma coisa muito interessante é que essa divisão, ela às vezes é casuística. É uma divisão muito semelhante à divisão das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Não há muita divergência sobre quais são as três primeiras gerações ou dimensões. Então, quanto aos direitos de liberdade, aos direitos sociais, enfim, ali não há divergência. Mas há quem comece a inserir outras gerações ou outras dimensões, falando em quarta geração, quinta geração ou dimensão, e eu já vi até autores classificando a sétima dimensão dos direitos fundamentais. Por isso que, a partir daquele núcleo duro das três primeiras dimensões, outros autores vão fazendo ramificações. Alguns dizem que as novas dimensões estão contidas nas primeiras dimensões. Outros dizem que são diferentes. E aqui podemos refletir sobre isso também para pensarmos nos poderes e no papel da imprensa e da corrupção. É evidente que a corrupção afeta todos os poderes. A corrupção afeta o executivo, o legislativo, o judiciário, na esfera federal, na esfera estadual, afeta também a imprensa, afeta a iniciativa privada, e por isso que seria, de certa forma, um poder que gera uma influência em todos os poderes, que está dentro de todos os poderes. Mas, na verdade, se utilizarmos uma classificação um pouco mais exigente quanto aos poderes, a corrupção não é um poder. Porque se falarmos em poderes formais, poderes legalmente previstos, instituídos pela Constituição, você teria o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e até poderia falar que o Ministério Público é um poder. Até a Defensoria Pública poderia entrar como um poder muito mais do que a imprensa ou a corrupção, caso você adote o critério
formal da Constituição, e aí sendo redundante, a constituição desse poder pela Constituição. Então, desse modo, teríamos esses três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e, por esse critério, poderíamos discutir o Ministério Público como um quarto poder, a Defensoria Pública, eventualmente, apesar de ser um debate ainda inicial quanto à Defensoria Pública como um poder, o Ministério Público já está mais estabelecido nesse debate como o quarto poder, mas aí seria admissível falar em poderes, em quarto poder, quinto poder, do ponto de vista formal. E aí, óbvio, a corrupção está de fora. Se falarmos em poderes no sentido de que são aqueles núcleos que desempenhem atividades lícitas, poderíamos falar dos mesmos poderes, então aqueles que foram constituídos para atividades lícitas, que respeitem o Estado democrático de direito. Poderíamos continuar falando do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, talvez da Defensoria Pública e até da imprensa, se não considerarmos esse critério, se não considerarmos como fundamental para esse critério a exigência de previsão na Constituição ou de sua criação e estrutura e organização pela Constituição. Temos a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa na Constituição, mas não temos uma instituição da imprensa com órgãos, com estrutura, com funções pela Constituição Federal. Mas por esse critério do que seria um núcleo criado para desempenhar atividade que respeite o Estado democrático de direito e até fundamente o Estado democrático de direito, poderíamos colocar a imprensa ao lado e a corrupção continuaria de fora, portanto. Na minha opinião, a melhor forma de pensar na corrupção como um poder não seria como um poder com letra maiúscula, um poder instituído formalmente pela Constituição, porque não é como Executivo, Legislativo, Judiciário e, eventualmente, Ministério Público e Defensoria, e também não é um poder no sentido de um núcleo que desempenha uma atividade fundamental para o Estado democrático de direito, apesar da sua falta de constituição pela Constituição, como é a imprensa. A imprensa não é constituída pela Constituição, mas exerce um papel fundamental para o Estado democrático de direito. A corrupção, na verdade, seria um poder com letra minúscula, um poder no sentido de algo que cause influência. E nesse caso, a corrupção é um Estado dominado pela corrupção, sistematicamente corrupto, pode ser caracterizada até como um metapoder, um poder que exerce influência em relação a todos os poderes. Ou como poderíamos desconsiderar que a corrupção está presente em todos os poderes, está presente também na imprensa, está presente também na iniciativa privada. É óbvio que a corrupção faz parte de todas as searas, não é exclusividade de um poder ou exclusividade da seara pública ou da iniciativa privada. Ela faz parte de vários campos e por isso a corrupção causaria uma interferência em todos os poderes constituídos e também na imprensa, que seria fundamental para exercer o Estado democrático de direito. Desse modo, seria não um poder no sentido de algo estrutural do Estado, não um poder no sentido de algo que exerce um papel importante para o Estado democrático de direito, mas sim uma doença no Estado democrático de direito, uma interferência em relação aos poderes e também aquilo que está alheio aos três poderes clássicos, executivo, legislativo e judiciário. Até projeto de lei no Brasil para tornar crime a corrupção privada, a corrupção entre empresas, fora do ambiente público, fora das atividades inerentes ao serviço público, porque se sabe que a corrupção faz parte de todas as atividades, tanto que temos a corrupção passiva e a corrupção ativa. A corrupção daquele funcionário público que solicita, recebe ou aceita a promessa de uma vantagem, ou a corrupção daquele que é um particular ou é funcionário público, mas não está exercendo o cargo, não é no exercício do cargo, que oferece uma vantagem ao funcionário público, ou promete essa vantagem a um funcionário público. E na iniciativa privada não temos a corrupção entre
particulares, e há projeto de lei nesse sentido. Aliás, recentemente foi assinado pelo presidente do Peru no dia 4 de setembro de 2018, foi nesta semana, portanto, não sei quando você está vendo este vídeo, mas foi no dia 4 de setembro de 2018, uma alteração do Código Penal peruano para punir a corrupção privada numa pena de até 4 anos de prisão. E lá no Peru debatem muito essa corrupção, não apenas na seara pública, como também na seara privada, envolvendo empresas, principalmente pelo debate que foi levado a partir da Lava Jato. A Lava Jato, aqui no Brasil tão forte, também teve ramificações significativas em outros países, e no Peru talvez seja o segundo país mais atingido pela Lava Jato, não tem os dados, mas é um país em que há muito debate sobre a corrupção em razão das interferências de empreiteiras brasileiras lá naquele país, sobretudo da Odebrecht, que atuando lá no Peru vem recebendo muitas demandas no âmbito de sanções, no âmbito de sanções administrativas, penais, e se você olhar as notícias sobre a aprovação dessa alteração no Código Penal peruano, verá que toda a fundamentação ou a justificativa dessa alteração legislativa leva em conta a Operação Lava Jato, menciona muito a Operação Lava Jato e o papel de empreiteiras brasileiras trabalhando lá no Peru e, de certa forma, corrompendo o país ou aumentando o índice de corrupção em relação à iniciativa privada. Por isso, temos um interessante debate sobre a corrupção e aqui eu expus brevemente a minha opinião sobre a corrupção, não como um poder, o quinto poder, mas como um poder no sentido meramente de influência, não um poder constituído, não um poder instituído pela Constituição, não um poder com atividade lícita, obviamente, mas como uma influência, assim como há outros poderes no Estado, e aí poderes no sentido informal, não constituídos legalmente. Poderíamos falar da religião, que vem influenciando muitos projetos de lei no Congresso Nacional, sobretudo quanto a debates que envolvem a moral. Então há essas influências e a corrupção é uma das influências, envolve uma meta-influência em relação a todos os outros poderes, ou aos poderes, caso não se considere a corrupção como um poder. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.